principalmente quando foi anunciado que a polícia iria escoltar os carros que, portanto, levam os medicamentos. E nós, na altura, dissemos que esta medida só por si não basta, porque existem várias fases, há todo um sistema, desde a fonte até o ponto onde se vende, que, sem dúvida, é preciso olhar onde existem esses pontos de fuga. Este ponto também esta semana foi referido pelo setor, o que mostra que já existe ao menos alguma consciência de que é necessário ir para além do que pode ser feito apenas quando parte-se de um ponto a outro nesse transporte dos medicamentos. Ao mesmo tempo veio ao de cima também a ideia de que está-se a pensar numa estratégia sobre como é que se pode estancar este mal. Isso é, sem dúvida, uma iniciativa bem-vinda, mas é importante, de fato, responsabilizar a todos, até porque um estudo do CIP feito há uns 7 meses mostra que um dos pontos críticos é justamente a falta de responsabilização dos gestores do setor de saúde. Então, espero eu que isto seja algum sinal de que este mal finalmente vai ser, pelo menos, mitigado de tal forma que se reduza a falta que existe dos medicamentos na nossa rede pública de saúde. Muito bem, o Fernando escolheu as detenções na sequência do naufrágio de uma embarcação no rio Levoe, penso que é esta uma consequência. Boa noite, a história conta-se em escassos segundos. Este era um barco que levava crentes da seita Zione para um culto pela paz em Moçambique, na província de Manica. O barco, como muitos outros barcos em Moçambique, estava superlotado, virou e morreram. Há 2 relatos, um que diz que morreram 11 pessoas, outro que morreram 9 pessoas. O caricato da questão é que depois deste naufrágio, e uma semana depois disto acontecer, 3 pessoas envolvidas no transporte neste barco foram detidas. Ora, a questão é a seguinte: eu não posso defender o laxismo em relação à ilegalidade, em relação à forma como todas as pessoas, ou grande parte das pessoas em Moçambique, são transportadas sem o mínimo de condições. E logo aí começa um grande dilema. A polícia e a procuradoria a atuar sobre essas mesmas condições, todos os dias teria que estar a prender pessoas e a abrir processos para não só para barcos, como para transportes terrestres. Portanto, é assim, é difícil, é complicado, mas quer-me parecer que uma medida com este excesso só peca pelo ridículo, porque não é depois de uma semana e depois de, inclusive, se notarem falhas grandes das autoridades locais na prestação de assistência às vítimas, a que se vem, como medida de fundo, prender as pessoas que faziam o transporte do barco. Isto não vai afastar que o mesmo tipo de situação continue a ocorrer em todo o país, a começar pela inexistência de coletes salva-vidas nos barcos, a partir aqui mesmo da capital e da travessia da Baía de Maputo. Portanto, eu acho que deveria haver outro tipo de pedagogia para se mostrar da perigosidade que é o transporte de pessoas nestas circunstâncias. Muito bem, vamos olhar então para os assuntos que elegemos. Vamos começar pelo assunto mais recente, que foram os ataques terroristas a Paris, a capital da França, que aconteceram então na última sexta-feira, que saldaram, nesta altura os dados indicam, cerca de 129 mortos e mais de 300 feridos. Este ataque acontece então pouco menos, portanto, de um ano
depois do ataque ao jornal Charles Hebdo, que também saldou em várias vítimas, igualmente na França. José Jaime, queria, olhando para este assunto, sempre há aquela pergunta que se coloca: porquê, e sobretudo porquê França? A França, a nação iluminista, que é o berço da Revolução Francesa, o berço dos grandes ideais da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, o país que nos fez acreditar num mundo, pelo menos nos séculos XVIII, XIX e XX, que o mundo poderia ser igual, diferente. Como se explica esses atentados e porquê a França? Bom, de forma breve, eu diria que talvez existam dois elementos. O primeiro é que esses valores todos que acabam aqui enumerar fazem parte dos valores da cultura ocidental. E é preciso vermos que o terrorismo, pelo menos de base islâmica, é contra a cultura ocidental. Então a França, muito mais, ou melhor, a França, entanto que tal, representa esta cultura ocidental. Então, daí ser um alvo. O segundo elemento tem a ver com uma questão de acessibilidade. Quer dizer, a França é muito mais acessível, por exemplo, do que o Reino Unido. Então, isto, em parte, torna geograficamente um pouco mais vulnerável. Então, isto faz com que, em parte, haja uma certa recorrência. E, claro, devem existir nisso outros pontos, mas que esses, em parte, são os que ocorrem e que possam estar por trás, ao menos assim de forma imediata. Fernando, o que é que, na sua opinião, justifica isto? Um ataque deste, a França, o berço, digamos, do Estado moderno, os Montesquieu, enfim, que enunciaram os grandes valores que até hoje orientam os Estados modernos, partiram em grande medida da França, pelo menos na sua noção de Estado moderno, e a França manteve sempre um grande equilíbrio ideológico, pelo menos relativamente aos outros países ocidentais. Como explicar, na tua opinião, essa escolha como alvo? Certo, bem, como causa próxima temos a participação da França nos esforços internacionais de pôr cobro à expansão daquilo que é designado o Estado Islâmico em toda a zona do Médio Oriente, ou seja, numa faixa que vai da Síria ao Iraque, ao próprio Kurdistão, embora o Kurdistão não tenha as suas próprias fronteiras. Portanto, isto é uma retaliação, não é uma retaliação do ponto de vista militar, do ponto de vista de confrontação direta de forças, mas atinge a França, neste caso a França, claro, naquilo que é vital em países com este tipo de democracias, ou seja, influenciar a opinião pública no sentido de, em última análise, alterar determinados posicionamentos militares, determinados posicionamentos políticos em relação à Síria e ao Iraque. E, muitas vezes, é preciso que se referenciem este tipo de ações tem efeito. Não é por acaso que, por exemplo, a administração Obama hoje utiliza muito mais drones, portanto, estes aparelhos não tripulados, para fazer ataques, quer no Afeganistão, quer no Iraque, do que forças terrestres ou aparelhos, nomeadamente aviões tripulados com tripulações militares. Então, esta é uma das razões. Por outro lado, e como disse o Zé Jaime Macuane, aqui, e não vamos falar de guerras de civilização, mas há um ponto de vista completamente diferente àquilo que são
que são liberdades e que são valores fundamentais da humanidade. E, portanto, todo este fanatismo religioso, todo este extremismo ideológico, quando faz este tipo de ataques, quando leva a cabo este tipo de ataques, põe em causa exatamente uma série de princípios que são caros a outras partes do nosso globo, um globo que cada vez está mais globalizado, passa o pleonasmo. Eu penso que também, neste caso dos ataques, é importante ver sempre o dia seguinte, porque, em última análise, vamos ser todos que vamos pagar as consequências desses ataques, no sentido da circulação de pessoas e bens, nos custos que isso tem, porque o aparelho securitário vai ficar muito mais, se vai sofisticar muito mais. Temos que acrescentar à questão dos atentados em França a explosão do avião russo, que tudo indica também foi um atentado, e, portanto, isto depois há uma série de questões que acontecem em cadeia e que acabam por afetar os nossos países e a nossa própria população, nomeadamente as pessoas que viajam e aquelas que têm necessidade imperiosa de viajar. Há um autor defende uma tese que eu gostava de ouvir a vossa opinião. Ele dizia, nesta tríade dos ideais da Revolução Francesa, a liberdade, a fraternidade e a igualdade, que a questão que há um pilar que acabou por se sobrepor aos demais. Não sei se isto é filosófico, até que ponto faz sentido, que é o pilar da liberdade, no sentido de que o pilar da liberdade sobrepôs-se ao pilar da igualdade, da fraternidade, esmagando-os ao ponto de os valores da liberdade se terem, quer dizer, o pilar da liberdade se ter valorizado em demasia, acabando por invadir terrenos. Portanto, a liberdade, quando ela é demasiado, invade terrenos da esfera dos outros, violando, obviamente, a privacidade dos outros, não respeitando os valores dos outros. Onde é que quer chegar este autor? Na lógica de que a interpretação ocidental dos valores de liberdade é completamente diferente da interpretação oriental dos valores de liberdade, e estaremos diante desta confrontação de interpretações. Entender que esses valores não são valores simplesmente complementares, ou seja, há uma tensão entre liberdade e igualdade. Por exemplo, uma das coisas que se discute é que a liberdade econômica, porque é preciso termos em conta uma coisa, este modelo ocidental é a combinação de um sistema econômico capitalista versus democracia liberal. Portanto, e aí a questão da liberdade, seja a política, econômica, etc., ela tem uma certa relação com o âmbito político que nem sempre é uma relação pacífica. Ou seja, se alguém, por exemplo, pelo liberalismo econômico existente, tem um poder econômico maior que outros, como é que esta pessoa, por exemplo, esta pessoa ou grupo, vai participar no âmbito político, por exemplo? Isto distorce, em parte, o elemento de igualdade. Então, estes valores que podem parecer aparentemente complementares, eles não o são. Estão em constante tensão. Então, daí que, mesmo no âmbito dos países ocidentais, não é tão pacífico assim, que este sistema é estável, benigno. Não, quer dizer, não é bem isto. Então, isso tudo para dizer que a democracia liberal e
o capitalismo não são sistemas 100% compatíveis entre si, no sentido de que eles sejam livres de tensões entre aquilo que são os seus princípios fundacionais. Fernando, como é que coloco isto? Eu gostaria de ver a atenção de que fala o Zé Jaime, de outro ponto de vista, nomeadamente da própria dinâmica das forças políticas nesses países. Este tipo de atentados, este tipo de violações à liberdade dos cidadãos, em última análise, reforçam muitas vezes todos os movimentos políticos que defendem exatamente uma maior restrição às liberdades individuais, uma mão muito mais pesada na invasão da privacidade dos cidadãos, um grande reforço dos aparelhos securitários, portanto, em última análise, uma maior presença do Big Brother sobre essas mesmas sociedades. À distância, isto também é um auxílio precioso para todas as outras elites políticas noutros quadrantes que olham este tipo de restrições ou este tipo de propostas mais limitantes em relação às liberdades individuais como a sua própria defesa. Se na França existe este debate que é preciso limitar as liberdades, que é preciso limitar e controlar mais a circulação de pessoas, nós, nos nossos países que somos mais vulneráveis, que temos mais limitações, que temos muito menos sofisticação nos nossos aparelhos securitários, então nós também temos que, ou seja, em última análise, estamos a legitimar as nossas próprias insuficiências e a nossa própria ideia filosófica a que deve corresponder a questão da liberdade dos cidadãos. Colocando mais objetivamente, a cruzada do terrorismo era contra a Al-Qaeda até há alguns anos e pensou-se que a Al-Qaeda estava liquidada e que a guerra contra o terrorismo estava vencida, sobretudo com a morte de Osama Bin Laden. Emerge o Estado Islâmico, que é algo, digamos, digamos, do ponto de vista de predominância, não propriamente do ponto de vista de criação, um pós-Al-Qaeda. Ou seja, à medida que vai desaparecendo uma organização terrorista, emerge outra, se calhar com tanta ou mais força do que a anterior. O que é que explica esta força? Do meu ponto de vista, apesar disto ser controverso e complexo ao mesmo tempo, reflete uma grande intolerância, e neste caso eu diria uma grande intolerância do Ocidente em relação a outros modelos civilizacionais, em relação à própria compreensão desses modelos. E isto começou na própria ofensiva contra o Iraque. Está hoje mais que evidente que eventualmente Saddam Hussein não era o grande Satã que desestabilizava o Ocidente. Mas foi esta, quer a ofensiva no Iraque, quer antes a criação dos movimentos jihadistas dos Talibã no Afeganistão, no âmbito da Guerra Fria, para se combater a invasão da União Soviética no Afeganistão, que se criaram todos estes movimentos, esta caixa de Pandora, que depois de solta, dá exatamente este tipo de situações a que estamos a assistir. E, mais uma vez, o fundamentalismo de se atacar a Síria, de não se olhar para a Síria em relação às suas próprias especificidades, deu esta situação. Dá uma situação em que a intervenção, por exemplo, da Rússia na Síria tem efeitos objetivos no terreno completamente diferentes da ação continuada, por exemplo, dos Estados Unidos. Afinal, a Rússia e os Estados Unidos não têm os mesmos objetivos na Síria. E aqui estão algumas questões de fundo, e questões de fundo que também explicam os atentados na Inglaterra, os atentados nos Estados Unidos, os atentados na França. E sem se resolverem estas questões, mesmo que amanhã proclamemos que o Jihad John e toda a cabeça do Estado Islâmico foi decapitada, há de surgir outra organização, porque a questão
as questões fundamentais de resolvermos problemas de divisões do mundo, de questões culturais, de questões religiosas, não está resolvido, não é resolvido, e há claramente uma tentativa de uma parte do mundo se impor em relação à outra parte do mundo com os seus próprios modelos de civilização. Veja, o presidente francês, na primeira declaração que ele faz, promete uma resposta enérgica, entende-se, uma resposta militar. Já tínhamos ouvido isto quando o ataque ao jornal Charles Hebdo, ouvimos sobretudo quando 11 de setembro, ou seja, a guerra responde-se com guerra. E até agora os resultados têm sido muito duvidosos do ponto de vista do alcance. O desmembramento do Iraque, do Afeganistão, do Paquistão, da Líbia, da Síria, do Kuwait, parece um pacote todo problemático. Como é que esta tensão entre o Ocidente e o Oriente, entendendo-se sobretudo no Médio Oriente, se resolve a bem de uma estabilidade no mundo? Uma das coisas que parece-me que difere da geopolítica da Guerra Fria é que nessa época, pelo menos, havia um certo pragmatismo na forma como se via o Estado a nível nacional, ou seja, apoiou-se regimes em função da afinidade ideológica, mas de certa forma tentou-se dar alguma sustentação a nível nacional para que pelo menos o Estado tivesse alguma base sólida para gerir conflitos internos. E creio que com a luta global contra o terrorismo, principalmente, ou melhor, talvez, porque tem esta componente religiosa, ideológica um pouco mais fluida, não se está a dar a atenção à importância dos Estados e a bem ou mal a sua capacidade, mesmo sendo regimes autoritários, de criarem alguma paz social dentro dos territórios nacionais. Se é que se pode chamar propriamente de Estados. Justamente, foi o caso da Líbia, a Síria, etc. Então, acho que este enfraquecimento do Estado, que decorre dessa luta global, em parte faz com que as possibilidades que esses Estados tinham de conter alguns grupos, alguns deles radicais, se perca, e isto faz com que eles ganhem esta força e ganhem essa escala mais internacional. Então, acho que em parte foi esta falha de se olhar para o Estado de um modo mais pragmático, vendo que, apesar de não ser Estados que possam ter algum alinhamento ideológico, vamos assim dizer, conveniente, eles pelo menos cumpriam alguma função de conter a violência dentro dos seus espaços nacionais e não servirem também de eventuais bases para essas redes que atuam agora no âmbito mais internacional. O enfraquecimento do Estado, patrocinado em larga medida por organizações, securitárias do Ocidente, em larga medida, pois cada vez mais que saem as notícias ligadas a algum dos líderes destes grupos terroristas. Tem um histórico sempre. Tem um histórico de formação. Alguma relação com isto. Ainda hoje vimos com o Mossad do Israel, com a CIA, com o KGB, enfim, com os outros. Vamos avançar para o segundo tema. Vamos falar sobre os tubarões de Inhambane esta semana. Fernando, vou começar por ti. O episódio dos tubarões que já se vem arrastando há várias semanas, esta semana conheceu, digamos, uma espécie de um clímax com fotografias, imagens de mais de uma dezena de tubarões dizimados literalmente em Inhambane. O que quer dizer que o apelo de caça a um tubarão redundou então numa autêntica invasão ao habitat dos tubarões. Bem, eu sempre achei que o episódio do tubarão ou dos tubarões, o tubarão assassino, como vi algumas televisões apelidarem este episódio,
que escondia atrás uma coisa muito mais séria, que é a caça ao tubarão para a extração da barbatana, da barbatana dorsal, que é um grande negócio. Este negócio exatamente está centrado na província de Inhambane. Conservacionistas e mergulhadores, turistas, têm encontrado muitos tubarões mortos nas costas de Inhambane, exatamente sem as suas barbatanas, porque, sobretudo em alto mar, estes indivíduos que se dedicam ao comércio da barbatana para os mercados asiáticos, onde isto é um produto muito apreciado, portanto uma iguaria, eles no próprio alto mar fazem o corte da barbatana e deixam o tubarão à sua sorte. Portanto, este para mim é o elemento mais importante. Como é que explica então a emergência das autoridades a patrocinarem, ponho as pessoas a patrocinar, eu diria que houve praticamente uma campanha de dizimação do tubarão? Eu diria que houve muita ignorância e houve quase como um encolher de ombros no início em relação ao fenómeno, concretamente e estritamente na Baía de Inhambane. Eventualmente, e por causa da situação específica da Baía, águas pouco profundas, a própria altura do ano, isto fez com que, eventualmente, um tubarão ou vários tubarões que estivessem deslocados no meio se tornassem mais agressivos em relação à população, uma vez que não há grandes relatos e grandes ocorrências de ataques de tubarões na Baía de Inhambane. A resposta teria que ser outra, nomeadamente no afugentar dos tubarões para o alto mar e portanto, deixando de estar confinados à Baía de Inhambane e outros métodos científicos que eventualmente haverá para afastar os tubarões da costa e outras medidas também preventivas que previnam que as pessoas sejam presas fáceis, nomeadamente manejar carne, peixe com sangue próximo da água que atrai os tubarões, e lembrando às pessoas que o perigo de ser atacado pelos tubarões nunca desapareceu, apesar dessas ocorrências não serem frequentes. Agora, a questão de fundo, e isto finalmente foi salientado esta semana por biólogos e por biólogos que se dedicam ao estudo da questão dos tubarões, o tubarão ocupa o lugar de topo na cadeia alimentar, na cadeia alimentar, digamos, dos peixes, ou do meio aquático e do meio aquático aqui na nossa zona. Ora, se os tubarões são dizimados ou se provoca um grande desequilíbrio ao nível da existência de tubarões, estamos a desequilibrar essa mesma cadeia alimentar. Ou seja, para explicarmos isto de maneira mais simples, se os tubarões comem os peixes que vêm a seguir, os peixes de tamanho mais próximo do tubarão comem outros peixes e assim sucessivamente. Se o tubarão deixa de existir, quebra-se a cadeia alimentar. Da mesma forma como em relação à fauna, num local onde houver poucos carnívoros, onde houver poucos predadores, isto é um incentivo para o desenvolvimento de grandes herbívoros e, portanto, para a destruição de pastos e para a destruição do equilíbrio ecológico. Portanto, os carnívoros, os grandes predadores, também são importantes para manter exatamente esse equilíbrio das espécies. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo, voltamos à segunda parte e vou continuar esta conversa introduzindo então os dois já para falarmos também da questão dos tubarões. Não saia daí, voltamos já no instante.
bebem todos os dias. Conseguem fazer uma distância daqui do bairro do Jardim até o Zimpeto. Uma distância muito longa. Temos que ver também como é que eles têm coragem. Em regatas há as punições. Portanto, se alguém viola uma regra... Faz sentido viver o que contamos. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos e aumenta a nossa sensibilidade. Grande Plano, segunda-feira, às 23 horas. O futuro é agora. É um fórum mais completo que vai trazer os vários debates das várias áreas e acredito que vai trazer a nível nacional e internacional uma outra forma de olhar para Moçambique. Os debates que vão acontecer neste MOSEF, vamos melhorar muito mais ainda o ambiente de negócios em Moçambique. Participe no Grande Fórum MOSEFO nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. MOSEFO, um desafio ao futuro. Bem, já estamos na segunda parte deste ponto de vista, continuamos a olhar as matérias que elegemos para esta noite. Estávamos a falar no final da primeira parte dos famosos tubarões de Inhambane. Já me introduzo aqui a conversa. A estratégia que foi lançada e patrocinada até por autoridades na província de Inhambane de caçar um tubarão como se caçasse, procurasse uma agulha no palheiro, um tubarão numa baía, e as consequências que nós vimos foram apanhando os filhotes, foram sendo apanhados tubarões que nada tinham a ver com aquilo. Como é que interpreta esta opção? Fiquei com a impressão de que o governo deixou-se embalar no desespero que as pessoas são vítimas, óbvio estão, e isso se explica, né? Porque, primeiro, lembro-me que na altura foram entrevistados especialistas da área e disseram uma coisa básica que deve ser feita é se conhecer a espécie. Qual é essa espécie? E ninguém tinha a mínima ideia de que espécie era. E no fim, qualquer tubarão que fosse encontrado no mar foi morto, era morto, e dizia-se que está-se na trilha do tal tubarão assassino. Como se fosse um. Como se fosse um, a questão é esta. Agora, também salta à vista que parece não haver uma coordenação entre as várias entidades. Alguns tubarões são espécies em extinção e, supostamente, são espécies que deveriam merecer proteção do mesmo Estado que, ao mesmo tempo, também arma uma certa operação de caça. Então, sinto que deveria ter havido um pouco mais de calma, também uma necessidade de se ouvir experts neste assunto, que, aliás, foram vários, foram da público, disseram que eles achavam em relação a isso, mas pelos vistos eles não foram na verdade, caber aos meios de comunicação social. E no fim, acaba que parece ser uma forma extremamente supersticiosa de ver este assunto, tanto mais que, inclusive, temos médicos tradicionais envolvidos no assunto. Eu acho que o governo tinha que ter sido um pouco mais, como aliás gosta de dizer, um pouco mais sereno na forma como vê este assunto, e o que nós vemos agora é que não sabemos se de fato está-se fora de risco desses ataques ou não, mas ao mesmo tempo já foram mortos muitos. Pois, porque a eventualidade de pensar que era um tubarão e fosse encontrado um tubarão com as características do tubarão que supostamente era procurado, depois daí dizia-se que o terreno estava ali. Que já foi capturado, portanto, e que era o tal tubarão assassino. O perigo pior estava aí. Está aí, porque as pessoas assumem. Agora podem estar à vontade na Baía porque já encontramos o tubarão. E poderiam ser de hoje
e aí, portanto, a ação do Estado, portanto, ia ser posto em causa. Vamos avançar para o outro tema que elegemos esta noite. O Presidente da República esteve em Angola na última semana, uma visita de 5 dias. Fernando, queria ouvir da tua opinião o contexto desta viagem do Presidente da República a Angola e os elogios que, entretanto, fez o regime angolano, um regime que não é muito bem visto, sobretudo nesta altura, em função de um conjunto de acontecimentos que se estão a dar. Que interesse específico que Moçambique tem que leva o Presidente a Angola a uma visita de 5 dias? Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que acho que a grande maioria dos moçambicanos gosta muito de Angola, gosta dos angolanos, gosta sobretudo dos aspectos culturais e aqueles aspectos mais triviais que nos ligam aos angolanos. Portanto, há uma tradicional simpatia em relação a Angola e em relação aos angolanos. Isso não significa que olhemos com seriedade aquilo que representa o governo de Angola, que representa o regime angolano. Os nossos governos sempre deram, nas últimas décadas, e sobretudo depois da queda do apartheid, sempre deram grande importância a dois vetores fundamentais na nossa região: a relação com a África do Sul e a relação com Angola. Portanto, era normal que Nyusi fosse a Angola para procurar estabelecer este bom relacionamento com Angola. Por outro lado, também é preciso desmistificar o folclorismo que este relacionamento muitas vezes reveste. Se é certo que, à partida, há todas as premissas estabelecidas para haver um bom relacionamento, o que é certo é que os governos recentes moçambicanos nem sempre tiveram o melhor relacionamento com Angola. E não tanto por culpa de Moçambique, é sobretudo por causa da sobranceria com que José Eduardo dos Santos olha para Moçambique, olha para os moçambicanos, olha para o governo de Moçambique. Penso que é aqui que as coisas se complicam, não obstante sempre a boa vontade de os sucessivos governos de Moçambique se relacionarem com Angola. Agora, especificamente em relação a esta visita, eu acho que a Presidência da República e o próprio Presidente deviam clarificar algumas questões, nomeadamente esta frase que há uma semana circula de que seguimos o modelo, gostaríamos de seguir o modelo angolano, ou que o modelo angolano é um bom modelo. Ora, eu acho que o modelo angolano não é bom de seguir em todas as esferas. Não sei se há alguma esfera social, económica ou política em que nós podemos seguir Angola. Na questão concreta, nomeadamente a questão da paz e a questão da RENAM e o nosso relacionamento com a RENAM, relembremos o que aconteceu em Angola. O MPLA, o governo de Angola, decapitou a UNITA, matou Jonas Savimbi, o que levou à capitulação da UNITA. Portanto, se é este o exemplo a seguir de Angola, começa aí o equívoco. Será que se pretende a eliminação física de Nhacama e será que se pretende a capitulação da RENAM? Errado. Segunda questão, não há uma boa convivência entre o MPLA, a UNITA e o CASA, que é um partido formado por muitas pessoas da UNITA, nomeadamente o seu líder, Abel Chivuco. É permanente a confrontação entre o MPLA e uma confrontação baseada exatamente em atitudes pouco democráticas por parte do MPLA em relação à oposição. Portanto, não há um bom relacionamento. Em termos económicos, Angola foi incapaz de, usando o poder que tinha do petróleo, em diversificar a sua economia e, por isso mesmo, vive os dramas que está a viver por causa da baixa do petróleo. A questão vive precisamente os dramas
que são ao contrário daquilo que o nosso Presidente defende, que é vamos esquecer o carvão, vamos esquecer os recursos e vamos pensar na agricultura e nas formas de diversificar o seu poderio com o petróleo não foi capaz de desvanecer as desigualdades sociais, as desigualdades económicas. Angola é um dos países mais desiguais do mundo e do continente africano. Não falamos de liberdade de imprensa, não falamos de direitos humanos, onde chegamos à aberração de um grupo de jovens que está a fazer uma leitura coletiva de um livro e é aprisionada porque estava a planear um golpe de Estado. Portanto, eu gostaria de ver clarificado esta frase que é atribuída ao Presidente da República de que devíamos procurar a inspiração no modelo angolano. José Jaime, como é que interpreta esta viagem do Presidente e estes elogios do Presidente ao regime angolano? Uma visita para um país como o Fernando diz, tem uma relação histórica muito forte. Eu talvez veria mais isso neste sentido histórico do que em termos dessas questões mais, vamos dizer, atuais. E isto nota-se por um elemento que eu acho que é interessante, né? De certa forma, que é o fato de ter estado o Marcelino dos Santos, portanto, nesta viagem, apesar da sua idade avançada, etc. Então, isto reforça exatamente este elemento encontro à história. E acho que este lado é o lado mais forte que nós temos em relação a Angola, claro, em relação a esses outros pontos de ordem mais, vamos dizer, afetiva. Mas também noto que consagra-se um certo padrão em relação ao que o nosso chefe de Estado faz em relação a essas viagens, que é a agenda económica, em que, de forma reiterada, ele estimula ambas as partes a investir em cada um dos países. Agora, claro que isto vem com os seus desafios, sem dúvida. Temos que ver que as trocas há um ano foram apenas de cerca de 5 milhões de dólares, é muito pouco, mas além disto, temos que ver que Angola ocupa a posição 181 de um total de 189 países no ambiente de negócios, do business. Portanto, ainda é difícil fazer negócios em Angola e nós estamos de 133. Então, com toda a boa vontade que possa haver, inclusive essa de que o mínimo que vai ser exigido já passa a não ser o tal $1 milhão, ainda existem muitas dificuldades para fazer negócios em Angola. Assim como existem aqui, mas lá é muito mais. Então, isto significa um grande desafio, de fato, sob o ponto de vista de estreitar, ao menos em termos de investimento direto de ambas as partes. Temos algo bom nisto, que é a questão dos vistos. A questão dos o Presidente já disse que vai ser revista esta questão no próximo ano. Vai ser revista em termos de facilitação dos documentos de viagem. Não vai implicar em abolição de vistos. Isto fica muito claro. E nós muito bem sabemos que é muito mais fácil entrar em Moçambique do que entrar em Angola, inclusive para nós. Ou seja, também aqui penso que falta um ponto nessas relações históricas que nós temos com Angola, a questão de reciprocidade. Acho que é um elemento extremamente deficitário, apesar de toda a história que temos, apesar de toda a relação afetiva que nós temos. Outro ponto que aqui noto é a questão da criação de um sistema de monitoria da cooperação. O nosso chefe de Estado, é um modelo que em outros casos, ele está a trazer, justamente traz isso, e isto é muito bom e, de fato, dá uma base muito sólida, inclusive para a Comissão de Relações Exteriores poder monitorar a quantos é que andam. Durante muito tempo os Estados assinavam acordos, protocolos, depois não havia um acompanhamento. Exatamente. Agora, em relação ao elogio ao modelo angolano, bom, há uma interpretação diferente
em relação a isso. Por isso é que eu acho, e eu concordo com o que o Lima disse, que é importante que o governo explique-se melhor em relação a isto. A visão diferente em relação a isto é de que não se está a querer chancelar necessariamente o modelo angolano. Seria um elogio de circunstância? E se o fosse, não seria feito na Assembleia Nacional, porque isto seria mais no âmbito das relações entre os executivos. Vamos lá ver, mas o que eu acho, e já o disse, é que acho que o governo tem uma grande dificuldade em comunicar as questões relacionadas com essa crise político-militar. E, mais uma vez, comunicou-se mal, neste caso, tanto mais que está a criar este ruído em relação a isto. E era bom que o governo esclarecesse isso. Por quê? Porque, além do que aqui foi dito, o governo angolano mantém este sistema a duras penas a partir da existência de um sistema psicocrata. Só para nós termos uma ideia, dados do Instituto de Estocolmo indicam que, em 2013, Angola tinha 6,1 mil milhões de dólares de gastos militares e transformou-se no segundo maior orçamento de despesas militares da África, atrás apenas da Argélia, que tinha 10 mil milhões de dólares, e o principal da África subsaariana. Portanto, mais do que a própria África do Sul. Este muito ultrapassou a África do Sul. Portanto, este modelo aqui é um modelo que é sustentado na base de um altíssimo custo econômico. Recursos esses que nós rigorosamente não temos, e se nós tivermos que enveredar por esta via, claramente seria insustentável. E isso não estamos a contar uma outra parte, a componente que foi usada para cooptar as várias elites, seja do MPLA, UNITA. Então, é um modelo que para nós seria insustentável. Agora, eu tenho também outras impressões em relação a isto. Mas já ali, entre coisas negativas, é possível encontrar algumas coisas positivas. Sim, há boas coisas. Essas modelo essas indicamos aqui. Já que falamos de inclusão, que se adotou no primeiro governo a unidade nacional. Foi quase um modelo interessante. É um modelo interessante. Mas tudo aquilo que vimos o presidente a tirar algumas coisas de uma forma muito exatamente. Está ali, o primeiro governo após a morte de João Savio foi um governo que integrou elementos da UNITA. Sem dúvida. Angola chegou a ter um ministro dos negócios estrangeiros que era da UNITA. Exatamente. Portanto, se são essas coisas... Pode ser talvez o tal modelo de convivência, não sei. Daí que seria importante que o nosso chefe de Estado explicasse isso. Agora, existem outros pontos que aqui me chamam a atenção, o outro já antes indiquei, a questão da reciprocidade. Nós temos um problema muito sério, apesar da nossa relação forte com Angola, ao menos histórica, em termos afetivos, nós temos um problema sério de reciprocidade com Angola. Primeiro, a questão dos chefes de Estado. O chefe de Estado de Angola, com todas as considerações de segurança que ele possa ter, o fato é que ele não está presente. Nunca veio para aqui, manda o ministro, de posse, nunca vem para aqui. Nunca vem para aqui. Então, quer dizer, isso não é apenas com Moçambique, é com todos, sim, é com todos os outros. Angola não subscreveu o protocolo comercial da SADC, por mas exemplo. Só que nós somos um Estado soberano e, apesar de toda a relação afetiva que nós temos, o fato dos angolanos serem extremamente queridos, nós temos que gerir os assuntos de Estado como assuntos de Estado. Então, a questão da reciprocidade, no meu entender, é um elemento extremamente importante. Quer dizer, é nisto, é nos vistos. Como eu disse, é muito mais fácil para um angolano entrar no nosso país do que um moçambicano entrar em Angola. E eu não digo por teoria, eu digo por prática mesmo. e desculpe. E outro ponto que me chama a atenção é 5 dias de uma viagem de chefe de Estado para um outro país. Explica-se hoje em dia. Ou seja, o que é que um chefe de Estado precisa fazer por 5 dias no outro país? E se
E se nós formos a ver a prática, hoje em dia, dos que nos visitam, vamos ver que ficam 2 dias, 3 dias no máximo. Por que precisamos de 5 dias? Não há assuntos que poderiam ser tratados a nível ministerial, a nível técnico? E em que medida é que uma viagem de 5 dias para Angola justifica-se no momento em que nós temos uma crise fiscal e temos a questão de austeridade? Quer dizer, então, existem aqui coisas que a mim chamam, que causam um certo mal-estar. Agora, no geral, acho que de facto valeu a pena. É um Estado irmão, existe potencialmente muitas coisas que a gente pode aprender, dentre as quais a questão de nós refletirmos com os angolanos que estão no estágio avançado, em relação à participação do Estado na questão dos recursos naturais. Não que eu concordo com tudo o que eles fazem, mas eu já queria introduzir exatamente este. Okay. Olhando para os 5 dias do Presidente, não seria certamente para discutir o perdão daquela dívida de 60 milhões de dólares, portanto, perdão de metade, que seria mais ou menos 30 milhões de dólares. É um valor que é significativo, mas não seria propriamente por isto. Aproximam-se grandes decisões que têm de ser tomadas na área dos recursos minerais. Eu queria ouvir o Fernando relativamente a isto. Sobretudo, tem a ver com o gás da bacia do Rovuma. A área 1, que está explorada pela Anadarko, perdão, é a área 4 pela ENIC. As decisões finais de investimento têm de ser tomadas, estão a ser proteladas já há algum tempo. 2015 está a terminar. Já havia datas vamos lá, consensualizadas relativamente à construção das plataformas de produção de gás natural liquefeito, chamado LNG em inglês. Vivemos um contexto em que os preços do petróleo que arrastam os preços do gás estão em baixa no mercado internacional e, portanto, percebemos que quer a Anadarko, quer a ENI, não estão muito interessados em fechar, nesta altura, esses contratos ou os preços em questão. Por outro lado, em cima da mesa, há a decisão do modelo de participação da ANH nos projetos, ou seja, a nossa empresa do Estado. Pandit, Mane foram projetos mais pequenos na altura e o Estado conseguiu realizar, através do modelo de Project Finance, realizar a sua parte, 25%, que é a parte, portanto, que foi construída a CMH, foram 167 milhões ao todo. Ora, estamos a falar de projetos de grande dimensão mundial. Só os investimentos em CAPEX que a Anadarko se propõe a fazer fala de 40 bilhões de dólares. Ou seja, a ENI tem 15% no bloco, na área 1, 15% ou altos, se realizar 40 milhões de bilhões em CAPEX, estamos a falar de cerca de 6 bilhões de dólares. Mais os 10% que temos na área 4, que é a área da ENI. É preciso rapidamente tomar decisões para quando estas decisões finais de investimento dessas empresas forem tomadas, nós como sócios, digamos, neste processo de participação, estejamos alinhados relativamente a isso. Ora, o ambiente, as nossas contas não são muito famosas nesta altura. Por outro lado, a questão da cota de gás para o consumo doméstico. Eu estava a ler um estudo do CIP, assinado por Adriano Vunga, em que ele referia que, face à queda dos preços internacionais de petróleo, a Anadarko estará a querer mudar os termos dos acordos iniciais relativamente à quantidade de gás que tinha que dar a Moçambique, cerca de 400 milhões de metros cúbicos por ano, quer dar menos, porque obviamente o preço que aplica a Moçambique é mais baixo e, portanto, dá menos gás, para colocar mais gás no mercado internacional ganhar mais dinheiro. E, portanto, há todo um conjunto dessas decisões por tomar. Esta espreitadela agora não teria também a ver com isto? Não, esta claramente também tem a ver com os recursos naturais. Não é por acaso que o Presidente foi especificamente visitar a plataforma de apoio logístico ao petróleo que existe em Luanda, aliás, onde existem ligações empresariais e em termos dos acionistas desta plataforma e os acionistas que estão constituídos na plataforma logística
de Pemba. Portanto, havia e há todo o interesse, mesmo sem isto ser anunciado periodicamente, e mesmo quando Manuel Vicente não era o vice-presidente de Angola e era apenas o PCA da Sonangol, ele costumava vir no seu avião privado, ou seja, não é o avião privado dele, o avião privado da Sonangol, um dos muitos, aqui a Moçambique, para conversas com as autoridades moçambicanas sobre as problemáticas do petróleo e do gás, e certamente que Angola tem muito mais experiência que Moçambique nestes aspectos. Indo a uma questão marginal, uma vez que provocou um grande impacto aqui em Moçambique, os números que há umas semanas surgiram em relação ao preço da eletricidade que é vendida à África do Sul a partir de hora baixa, e os preços comerciais. Portanto, isto para dizer o seguinte: há a percepção de que Moçambique vende a preço de banana a eletricidade e que deveria aproveitar melhor as oportunidades que se lhes oferecem. Mas isto também, dizem as outras opiniões, tem a ver com os contratos que se estabelecem, ou seja, há uma questão que é a conjuntura, e a conjuntura diz o seguinte: a África do Sul tem necessidade de energia, logo era uma questão de se colocar em cima da mesa, vamos revogar o antigo contrato, há cláusulas no antigo contrato que eventualmente já não se justificam neste momento, e Moçambique tem todo o interesse em ter outro tipo de preços de venda dessa mesma energia à África do Sul. Agora, esta era apenas uma pequena nota de rodapé. Em relação ao gás, o momento não é o melhor para Moçambique, pelas razões que o Jeremias já aqui deixou muito claro. A baixa de preços do petróleo e do gás, não é que a Eni e a Anadarko não queiram explorar o gás, mas isto aumenta o seu poder negocial com Moçambique, no sentido de argumentar da seguinte forma: ora, se o gás está mais barato, eu preciso de mais margem de manobra, preciso de mais volumes para negociar naquilo que eu argumentaria da competitividade da exploração, da sustentabilidade da própria exploração do negócio do gás. E aqui o parceiro mais pobre acaba por ser Moçambique. Não obstante, e isto é irónico, o Moçambique ser o detentor do bem, porque Moçambique, em última análise, é o detentor desse bem, mas não tem a tecnologia para o explorar, não tem todos os outros veículos e mecanismos para fazer chegar o gás aos mercados. Portanto, toda esta conjuntura apanhou Moçambique, de algum modo, numa situação mais difícil. E Moçambique está muito pressionado, porque precisa de fazer acontecer estas boas notícias. Esta boa notícia de dizer: tomamos a decisão final em relação ao investimento da Eni, tomamos a decisão final em relação à Anadarko. As conversações estão muito avançadas, mas, exatamente, as conversações não avançam, ou não há um desenlace nas conversações, porque, entretanto, e o artigo citado pelo Jeremias também dá essas indicações, digamos que o músculo da contraparte aumentou muito em relação àquilo que eram as expectativas de Moçambique em relação às duas questões. Por outro lado, já que está falando a tocar isto, se a ENH não tem capacidade, como é natural, de realizar capital nestes investimentos, há um modelo em que, portanto, de acordo com a legislação, estas empresas, na fase de prospecção, pesquisa, elas investem por risco e conta própria. Ainda que o governo, a parte do governo dos 10%, 15% esteja lá presente. Todo o governo entra, mas estas empresas elas realizam, o governo não é obrigado a realizar capital na fase de pesquisa na fase de pesquisa de exploração.
Mas a partir da altura em que há as descobertas, é preciso entrar já na fase de desenvolvimento do projeto, o governo não só tem que realizar os 10% da fase de pesquisa, como tem de fazer, tanto realizar já na fase de desenvolvimento, ou seja, se é acionista, tem que realizar a sua parte. Sim, mas aí, havendo a possibilidade dessas empresas continuarem a investir em nome do governo, mas obviamente a capacidade negocial do governo reduz. Isto tem a ver com os modelos que se podem escolher para o próprio financiamento das empresas moçambicanas. E há opções que têm que ser tomadas. Um dos problemas difíceis, e exatamente por causa da conjuntura, é se tudo corre bem, a engenharia financeira também se realiza mais ou menos bem, porque é uma questão de números, é uma questão de percentagens, é uma questão de júri, de benefícios do fim do dia em relação à exploração. Agora, se Moçambique é chamado a participar nos prejuízos, fica muito complicado. E o governo de Moçambique não pode não ver também este cenário negativo, que é a eventualidade de um negócio, de um desastre, por exemplo, um desastre ambiental, uma explosão, que pode correr mal, e aí Moçambique é chamado também à colação para participar dos prejuízos. De qualquer forma, é assim, se é possível... E tal como em qualquer negócio, quanto menos tu arrisca, menos ganha. Se é possível haver um meio termo nesta estratégia, Moçambique não deve ficar muito excitado e responder a todas as pressões e responder a esta pressão de dizer é Moçambique que se está a atrasar, é Moçambique que não dá a resposta, porque é preciso ter cabeça fria e saber reagir, dotar-se de expertise técnico, de expertise negocial, para que sejam defendidas as melhores soluções. E uma pequena questão que acho que também é muito importante, e felizmente para nós, o governo também está sob pressão da sociedade civil moçambicana, que nos últimos anos tem aumentado a sua voz no sentido de exigir que o governo negocie nos melhores termos em defesa do país e em defesa da sua população. Já queria introduzir isto, lembrando um detalhe, já que aqui falamos. Esta semana há uma notícia que é publicada num site internacional, indicando que a AN vai escolher muito proximamente a empresa que vai construir a sua plataforma flutuante, que vai produzir o LNG. Em todo este cenário, olhando bem para a notícia, parece-me uma forma de pressão, claramente, ao nosso governo para rapidamente ceder relativamente àquilo que está na mesa negocial, porque ainda não foi tomada a decisão final de investimento. Está próxima a escolha da empresa que vai construir a plataforma. Há delegações em Londres que estão a negociar. Sim, há algumas pressões e alguns elementos estratégicos que o governo enfrenta agora. Primeiro é a tal janela de oportunidade. O mercado do gás nos últimos tempos mudou muito por conta do shale gas. E esta é a segunda janela depois de termos perdido a cara do carvão. Sim, aí está. Então, não está certo, ao menos pelo que os experts dizem, não está certo, mesmo assumindo-se que os preços flutuam, não está certo se a médio ou em algum outro momento vai existir alguma outra oportunidade tão boa como isto. É claro que já não tem os mesmos números que tinha há uns 2, 3 anos. Porquê? Porque as projeções dos preços agora são um pouco mais conservadoras. Então, aqueles ganhos altíssimos já não são mais os que se espera. Este é um ponto. Outro ponto tem a ver com o financiamento, principalmente desta parte do investimento. Uma coisa que não está clara e não se fala muito em relação a isto é como é que as empresas vão financiar esta parte. E um dos modelos de financiamento é que, na verdade, é a própria produção que vai ser usada para financiar justamente esta parte de desenvolvimento, inclusive de tecnologias mais ou menos que ainda pode ser que estão na fase experimental, como da fábrica flutuante. Então,
uma parte destes investimentos estão a ser feitos, na verdade, vão ser recuperados a partir da produção. E isto vai ter implicações naquilo que vai sobrar para o país. Então, e isto requer o quê? Requer que nós temos que pensar com um pouco mais de lucidez e menos de euforia, tanto em relação àquilo que vão ser as receitas, aquilo que eventualmente pode ser a nossa participação, papel da ENH e, sobretudo, aquilo que vai ser o benefício desta indústria do gás, num contexto em que este ambiente está a mudar rapidamente e nós parecemos não ter o grau de expertise, ou ao menos análise mais sistemática sobre como é que este ambiente vai mudando. Ou vamos assumir que temos, mas só que esse tipo de análise a ser feita, ao menos não tem sido público, e um dos elementos importantes para que nós possamos evitar a tal maldição dos recursos é que nós criamos uma cultura de discutirmos esses assuntos de forma mais ampla com a sociedade. Muito bem, esta é uma discussão que está a ser feita em certos fóruns, mas há decisões urgentes que têm de se tomar, porque a definição de um país como um país que tenha se beneficiado dos recursos ou tenha sido amaldiçoado depende muitas vezes deste tipo de decisões. Mas muito bem, eu queria, sobre esta matéria, o CIP fez um interessante artigo. Quem quiser aprofundar pode ir ver no seu site um artigo assinado pelo professor Adriano Vunga. Seja, Fernando, o último tema, já está mesmo em cima, há o caso, o professor Dr. Carlos Machir está a ser julgado por um caso de desvio de fundos e abuso de poder na direção-geral, como diretor-geral da Agência Nacional de Energia Atômica. Queria ouvir o seu comentário. Estamos a falar de um membro do Comitê Central de Ética Pública. Foi reitor de uma universidade. Eu nunca imaginei na minha vida que viria um programa de televisão comentar sobre o professor Carlos Machílio, um amigo de muitas décadas, mas de qualquer forma. A questão não é a minha amizade com o professor Carlos Machílio, é aquilo que está em cima da mesa, nomeadamente o julgamento. O professor Machílio já disse que no fim do dia a verdade virá ao de cima, mas eu diria o seguinte, eu continuo a ficar muito chocado quando vamos à questão dos factos e são sempre os mesmos assuntos, nomeadamente os procedimentos dentro das instituições e a questão da utilização dos bens materiais. Até hoje eu trabalhei no aparelho de Estado 16 anos, trabalho no mundo empresarial, nunca precisei da minha empresa e do Estado me comprar um carro. Aqui estamos a discutir se o carro era o seu carro pessoal e o carro da instituição foi para a família. São sempre, quer dizer, os nossos dirigentes são apanhados nestas pequenas armadilhas, dos pequenos fetiches do nosso próprio modelo de como é que os quadros se devem comportar e que benesses e mordomias devem ser atribuídas aos nossos quadros. E, por outro lado, os procedimentos que devem vigorar nas instituições e que, aparentemente, não são muito claros. Ou seja, quando muda alguém em termos de poder, todas estas pessoas que tomaram decisões e que pensavam que estavam a tomar corretamente decisões com alguma unilateralidade, vamos dizer, depois tornam-se vítimas das suas próprias decisões porque alguém mais acima não gosta desta pessoa, acha que deve instituir um processo de acusações ou de detenções para uma pessoa menos querida. Moral da história, eu acho que era necessário rever toda a questão das mordomias no nosso aparelho de Estado e a questão dos procedimentos mais claros,
mais transparentes e que habilitem os nossos dirigentes a tomarem decisões sem que, quando muda o ministro, quando muda a tutela, se vejam neste tipo de situações. Bom, salta à vista essa questão de que a acusação é essencialmente em torno de procedimentos administrativos. A minha questão é, as minhas, aliás, são, primeiro, como é que um alto funcionário do Estado, com décadas do Estado, ainda não domina os procedimentos mais básicos? É claro que depois há um momento que diz que porque era uma área sensível e que envolve assuntos de segurança, então tinha que ter outra forma e tal de usar. Mas o uso dos meios do Estado tem um quadro normativo muito claro, então não se explica que gestores séniores sejam pegos ainda nesse tipo de acordo. Agora, para mim também, aqui salta à vista um ponto. Estamos diante de um caso de corrupção, conforme a PGR o coloca. Por que eu faço esta questão? Porque no passado, acusações similares caíram por terra porque simplesmente os processos foram mal instaurados. Então, o que é que vai acontecer? É que às vezes cria-se esta pompa toda, esta bolha toda, e no fim a montanha para um rato. E o que é que acontece? Vamos começar a teatralizar o combate à corrupção. Então, eu fico com muitas dúvidas, de fato, em relação à consistência deste caso, se tem alguma coisa a ver com elementos de responsabilidade administrativa ou, de fato, estamos diante de um caso de corrupção. Estamos em presença do membro do Comitê Central de Ética da Comissão Central de Ética, que levanta um outro ponto. Havendo estes casos todos, qual é o mecanismo que é usado de seleção para os membros deste órgão? Porque são fatos que decorrem de 2010, pelo que eu vi, ao menos, de 2010 a 2015. O professor Machile foi indicado em 2013 para este órgão. Então, como provavelmente, nesta altura, já estivesse a ocorrer o processo. Ao menos já existiam alguns elementos em relação a este caso que deveriam, creio eu, ter sido verificados, porque supomos que os membros da Comissão Central de Ética Pública sejam gestores exemplares. Mais importante, não há até agora um pronunciamento da Comissão Central de Ética relativamente a esta matéria, estando envolvido um dos seus membros, não que seja para clarificar, portanto, se esta condição de membro continua enquanto a este processo ou está suspensa, portanto não está clarificado relativamente a isto. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste espaço, vamos continuar certamente a acompanhar este assunto, o julgamento mal começou agora, vamos acompanhar então até o seu desfecho e vamos ter certamente a oportunidade de analisar o seu desfecho aqui. Foi um prazer ter-vos aí desse lado, voltamos a encontrar no próximo dia. Boa noite. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui
na STV. Segunda-feira, às 23 horas. O futuro é agora. O país faz-se também através de ideias. Ideias que surgem do debate, que surgem do confronto de opiniões, e isso só se pode fazer havendo pessoas que participam, mas também havendo meios materiais e financeiros que contribuam para esta realização. E, portanto, eu estou muito contente, moçambicanamente falando, por participar nesta iniciativa. Participe no Grande Fórum Mosefo nos dias 2, 3 e 4 de dezembro no Complexo da Universidade Eduardo Mondlane. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. O ministro da Indústria e Comércio, Ernesto Max Tonella, que é um dos convidados de honra do primeiro Grande Fórum Mosefo, diz que esta é uma plataforma que debate as formas de pensar o desenvolvimento do país e os projetos nacionais do futuro. É um fórum aberto para debate de ideias sobre iniciativas e projetos e formas de pensar sobre o desenvolvimento do país, e que vai ajudar, portanto, a trazer a contribuição dos vários segmentos da sociedade moçambicana
sobre os projetos de desenvolvimento de Moçambique. O debate é sempre salutar e, sendo salutar, vai permitir ouvir vozes diferentes sobre sobre o projeto de desenvolvimento, que é de todos, que é o desenvolvimento de Moçambique. Como governo temos uma agenda clara que está refletida no nosso programa quinquenal e que procura refletir aquilo que recolhemos como preocupações do povo em todo o processo de discussões quando da campanha eleitoral. Por seu turno, o diretor executivo da Confederação das Associações Económicas, parceiro do Fórum Mosefo, Luís Sitói, espera que o Grande Fórum de dezembro traga estratégias de como o país deve caminhar para alcançar o desenvolvimento económico e social. A expectativa em relação a ele é bastante grande. Grande porque pelo menos em Moçambique, não sei se acontece em outros sítios, é a primeira vez que nós vamos juntar pessoas de várias sensibilidades, de várias proveniências, para discutir questões essenciais de desenvolvimento e crescimento econômico, mas também para discutir questões de desenvolvimento social de Moçambique. Aparentemente, os que discutem a economia são opostos aos que discutem o desenvolvimento social. E é esta simbiose que a Mosefo traz, creio ser a única e que ela vai permitir uma nova maneira de estar, discutir ao mesmo tempo o que é o essencial da parte do desenvolvimento econômico, crescimento econômico, mas também o que tem que produzir em termos de impactos sociais para que haja de facto, digamos, que as pessoas sintam que o país está a crescer. Se o país está a crescer, eles também têm que crescer, têm que ter o seu nível de vida em patamares ainda maiores. Então, eu penso que a expectativa é grande, oxalá as pessoas participem e que no fim possamos ter alguma estratégia, alguma visão partilhada sobre como é que Moçambique tem que caminhar, quer no que respeita ao desenvolvimento da economia, mas também no que respeita ao desenvolvimento social. O empresário moçambicano da província da Zambésia, Núcio Ismael, apela aos participantes do Grande Fórum para que abordem assuntos de todo o país e destaca as infraestruturas como tema que apoquenta os moçambicanos no geral e os empresários em particular. Eu acho que é importante que os participantes neste evento sejam representantes de todo o país, porque todos nós conhecemos que o nosso país é extenso e os problemas são diversificados e deve haver espaço para que as pessoas possam colocar os problemas que cada um traz em relação